concluir. Porque, infelizmente, na época que fez 500 anos da Reforma, eu encontrei um grupo de adventistas na Praça Ramos de Azevedo, distribuindo um folheto dizendo que a igreja adventista é uma igreja reformada. Ora, uma das solas é sola escritura, então só a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo. Né? Como é que... A igreja adventista não é reformada. E eu vou mais além, tá? Não é evangélica. Não é evangélica. Eu sei que para alguns é forte o que eu estou falando aqui, mas eu considero a igreja adventista uma seita e também eu considero que a igreja adventista não é uma igreja reformada. Porque não tem só a Bíblia como a escritura principal de fonte, sabe? Que nos ensina sobre coisas espirituais. Não. Tem os escritos da Ellen G. White. Existe um texto muito mal usado do livro Primeiros Escritos no Mundo Evangélico, dizendo assim, ai, daquele que mover um alfinete destas mensagens. E ali no contexto você vê claramente que a Ellen White está falando das 3 mensagens angélicas, não assim, quem tirar um alfinete do que eu falei e coisas do tipo. Então, às vezes, existem problemas um pouco nessa direção. Mas, uma coisa é importante de dizer. O adventismo não traz sobre si o rótulo de igreja reformada, mas não porque nega os princípios protestantes, mas porque é uma igreja arminiana, e aí geralmente os calvinistas às vezes acabam querendo monopolizar. Isso é um erro dos calvinistas, concordo, porque na realidade todos os cristãos historicamente são reformados. Sem fora os católicos, só não creem no calvinismo, estou falando cristãos de verdade. E aí, nesse aspecto, o adventismo, sim, é uma religião protestante reformada. O adventismo não traz sobre si o rótulo de igreja reformada, mas não porque nega os princípios protestantes, mas porque é uma igreja arminiana, O adventismo não traz sobre si o rótulo de igreja reformada, mas não porque nega os princípios protestantes, mas porque é uma igreja arminiana. O pastor falou que o cano foi fechado. Isso. E depois do cano, é possível encontrar livros inspirados? Porque nós vemos muitos grupos religiosos, alguns que se autodenominam até como cristãos, que têm os seus livros próprios além da Bíblia, que consideram inspirados pelo Espírito Santo no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus pode usar qualquer pessoa para escrever uma obra boa, que tenha a luz dele, que traga orientação para as pessoas, mas uma vez fechado o cânon, eu não acredito em nenhum outro livro que deveria ser acrescentado a esse livro. Eu acredito num processo de inspiração que cuidou para que os livros que Deus quisesse que aqui estivessem, aqui estão. E isso não abre nenhuma porta para alguém tentar inserir um livro posterior. Para nós, por exemplo, adventistas, não existe nenhum outro livro comparado à Bíblia. Então nós acreditamos no princípio da reforma protestante. Sola Escritura. Só a Escritura. O senhor Mark Finley, neste livro, ensina como os adventistas devem trabalhar com metodistas, com pentecostais, com presbiterianos. Aí eu fico admirado. Batistas. Aí eu fico admirado, César. É tipo evangelizar os evangélicos. É tipo isso. De ver pastores presbiterianos, pastores batistas, pastores assembleanos, levando os adventistas para falar na sua igreja, para pregar na sua igreja. Então, muito cuidado, pesquise. Você que é adventista, seja honesto, seja sincero. A internet está aí, tem muitas informações. Você pode adquirir essas informações pesquisando, por exemplo, o Para Que Possamos aí do meu querido amigo Rodrigo. Tá aí. Ezequiel, obrigado pela sua participação, suas últimas palavras dentro desse tema. Bom, dificilmente eu fico com as últimas palavras. Hoje eu fiquei e agradeço por isso, mas isso não quer dizer que eu estou correto e o Joaquim está errado. As opiniões podem ser divergentes. O fato é que o Joaquim também falou uma quantidade enorme de inverdades aí no seu último comentário. Não, Satanás não é corredentor. Não existe nenhuma ideia de que nós não podemos dizer que estamos salvos, ainda que, como arminianos, cremos na perda da salvação, ou arminianos de 5 pontos. E aí, de fato,
né? Você não adianta ficar especulando sobre a sua salvação presente em função da potencial apostasia no futuro. Não existe nenhuma ideia de que nós não podemos dizer que estamos salvos, ainda que, como arminianos, cremos na perda da salvação, ou arminianos de 5 pontos. O adventismo não traz sobre si o rótulo de igreja reformada, mas não porque nega os princípios protestantes, mas porque é uma igreja arminiana. O adventismo não traz sobre si o rótulo de igreja reformada, mas não porque nega os princípios protestantes, mas porque é uma igreja arminiana.